E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Cyber, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no canal. E eu começo o vídeo já pedindo desculpas porque eu parei de trazer o conteúdo, mas foi porque eu dei uma parada de certa forma no Yu-Gi-Oh! Como um geral. Eu tava um pouco enjoado do jogo e tal, não tava querendo muito jogar, mas meu interesse pelo card game voltou. E graças a uma mensagem de um colega, do incentivo e tal, eu decidi fazer o vídeo de novo, fazer os vídeos no caso. E dessa vez foi a prometida decklist do Salamangreat. Ela obviamente não está completa, ela pode obviamente melhorar, mas eu trago uma versão que eu acho que dá pra qualquer um jogar bem. Eu não digo topar torneio, porque do jeito que o jogo tá atualmente tá tudo muito difícil. Mas eu garanto que um certo desempenho bom você consegue, né? Algumas alterações de acordo com a sua local, obviamente. Mas eu acho que dá tudo certo. Vamos começar aqui pelo core dos bichos de Salamangreat. Gazela, 2 Spines, 2 Raposa, 2 Jaguar, 1 Suricato e 1 Falco. Por quê? Vamos lá. A Gazela tá limitada. O Spine, você só vai querer 2 mesmo, 3 é exagero. E se vier mais de 2 na sua mão, você vai ficar bem chateado. Você no mínimo quer 1 para poder jogar bem. Da mesma forma, a Raposa, que é uma normal summon mais ou menos do baralho, mas ela ajuda a interagir por conta da existência da Field Spell. O Jaguar, ele é uma normal summon meio duvidosa, mas ele consegue se garantir um pouco por conta do efeito dele de embaralhar uma carta e poder se invocar na seta do Link. O Surika, ele é interessante porque se eu conseguir adicionar ele de qualquer forma, ele é capaz de se invocar. E, ou independente disso, eu consigo descartar qualquer um aqui, o Falco, o Jaguar, o Spine, para poder invocar ele por invocação especial. Ou seja, ele é um corpo a mais na mesa, ele ajuda bastante. E o Falco é situacional, ele consegue jogar bem. Algumas plays do deck conseguem envolver ele direito, e isso faz com que ele tenha um desempenho bom. Mas você só vai querer usar um dele mesmo, porque a normal suma desse bicho não é boa, enfim, ele é um pouco mais situacional. Passando agora para os bichos auxiliares, eu estou usando aqui, 3 Buferlo, uma Ladybug e 3, eu vou deixar aqui, porque assim dá para ver melhor, 3 Parallel Exceed. Vamos lá. Muita gente prefere usar mais Ladybug por conta dela ser mais cópias da Gazela de certa forma garantida. Eu preferi aumentar a quantidade de Buferlos por conta de algumas plays possíveis com o Falco, com o Jaguar, com a interação que ele é capaz de gerar a partir da Gazela. Enfim, eu acho ele até de certa forma mais interessante que a Ladybug. Eu acabo utilizando um porque ela não é ruim, não é uma carta ruim, e na minha build de um modo geral ela coube. Parallel Exceed dispensa comentários, ele é um Bagusca ou um Abyss Dweller, depende do seu matchup, certo? Mas é uma carta extremamente forte, bota 2 bichos na mesa e faz um rank 4 genérico, é sensacional. Ai, vamos lá. Agora partindo para as hand traps, talvez não sejam as melhores escolhas, mas foi o que eu consegui providenciar para esse deck, né? Eu tenho aqui 3 Ash Blossom, 3 Veiler, 3 DD Crow e 2 Ghost Ogre. A função dela é basicamente autoexplicativa de cada carta aqui, vocês cada um sabem. Obviamente aqui não tem as melhores escolhas de hand trap
para você utilizar no meta atual, de um modo geral. Mas foi o que eu consegui colocar para esse deck. Ash eu consegui graças ao reprint do estrutural das Feras Sagradas. Veiler aumenta de reprint cada vez mais, ou seja, ela fica mais barato. O Crow aqui eu achei uma carta interessante, porque por ele ser o nível 1, ele consegue até mesmo invocar o Almirage. Então ele não é uma mão, um bicho morto necessariamente na mão. E acaba que pode vir a ajudar por conta da existência de Tiara Laments, né? E a Ghost Ogre é, de certa forma, um pouco a carta mais duvidosa daqui. Mas é uma carta interessante, eu preferi deixar ela no deck. Ai ai. Partindo agora para as Spells e Traps. Vamos primeiro para as Spells de Salamangreat. Estamos usando aqui 3 círculos, uma determinação e um campo. O círculo é uma carta essencial do deck. Ela pode ser qualquer carta. Ela ajuda por conta do Surika. Ela ajuda por conta de buscar a Gazelle. Ela ajuda em todos os sentidos. Ela é uma carta ótima. E você obviamente vai querer 3. A determinação acaba por ser uma carta boa também. Você não consegue buscar. Mas quando ela vem na mão, ela consegue ajudar bastante, porque ela consegue trazer mais corpos para o campo. E a Field Spell, ela obviamente é necessária por conta de toda a engine, de fazer invocação em cima do próprio bicho. Mas você só vai querer uma cópia dela mesmo, mais do que isso é loucura. Né? Partindo para spells genéricas, de certa forma. Signet Mine, o trio, carta boa, só isso mesmo. Pot of Desires e uma Khaled. Essa é a minha abordagem de spells do deck, de spells fora do arquétipo. Não tem muito o que fazer, busca bicho, compra carta e Khaled. E de traps, nós só utilizamos 2, que é a Counter Trap e a Fúria, né, a Rage. Obviamente, dependendo do duelo, você vai preferir trazer ou o Rugido ou a Fúria. Sempre depende de como a sua mão vem, de como o duelo é. Ultimamente, eu tenho preferido trazer a Fúria, por conta dela ser basicamente dela conseguir destruir 2 cartas no campo do oponente. Eu achar isso de certa forma mais forte do que uma negate. Eu prefiro ter a interação do que a negate, mas isso sempre depende da matchup. Partindo agora para o extra deck, não tem nada muito novo. Nós temos aqui uma cópia do Leardor, o Hit Leo, só uma mesmo. Eu acho que mais do que isso não é necessário. Enquanto que você raramente vai querer fazer um em cima do outro. E o efeito principal tá só na primeira cópia dele. 3 Sunlight Wolf, o principal link Salamangreat, de certa forma. 3 do gatinho. E 1 do Almirage. Eu gosto de usar o Almirage no main deck por conta da possibilidade de eu vir com a mão cheia de Hand Traps, como por exemplo o Crow ou o Veiler, e eu começar sem algum Salamangreat. Ou comprar um Salamangreat que é melhor já tendo um no campo. Depende muito da situação. Então meio que de certa forma eu prefiro que o Almirage esteja em campo, porque ele transforma uma carta de certa forma morta em um corpo. Em um corpo do arquétipo ainda por cima, né? Vou passar pra cá. Continuando os links, eu utilizo um Splash Mage Magician, um Transcode, um Update Jammer, para quem não tem Access Code, um Zeroboros, é o que tem. Eu sei, ele obviamente não é a melhor opção, mas porque eu não tenho condições de eu pagar o preço que pedem pelo Access Code, não faz sentido pra mim.
E o Zeraboros acaba sendo um bicho tão interessante quanto. Ele consegue bater 2 vezes por conta do update e de certa forma ganha mais pontos de ataque por conta das desáreas que eu uso e pelo efeito de banimento do spinning, certo? E para terminar aqui a seção de links, eu uso o recém-chegado Hit Soul, certo? Muito se confunde na hora que se vai jogar de Salamangreat, porque muitos pensam que é basicamente trazer o Hit Soul pro campo e ficar comprando Hand Trap. E não é assim que o deck funciona. Tudo vai depender de como a sua mão inicial se encontrar. Se a sua mão vier de um jeito para Sunlight Wolf, que venha a Gazela, que você consiga buscar uma das traps, é de preferência que você faça isso. Por conta do, como eu disse, do Pop 2 ou da Negate da Counter Trap. Mas se a sua mão tá mais para Hit Soul, se não veio tanta carta que não dá para combar muito, a não ser indo pro Hit Soul, fazendo Splash Mage, enfim, trazendo ele pro campo, não faz mal. Ele continua sendo uma carta boa, tentando comprar, no caso, Hand Traps ou cartas eficientes, certo? Mas tudo vai depender de como você é capaz de manusear o baralho. Eu já consegui fazer um campo com Hit Soul, Bagusca e o Link 1 do Salamangreat, mais a Trap, a Rage. Ou seja, eu tinha a fase de compra, eu tinha as compras do Decode, eu tinha a interação do Bagusca e eu tinha um Pop ou um Negate, dependendo do que eu preferisse na hora, com o gatinho no campo. Esse é o melhor campo que eu consigo fazer, sem dúvida nenhuma. Mas nem sempre, como eu disse, vai sempre depender da sua mão, certo? Partindo agora pro restante do baralho, não tem muita coisa, eu vou até deixar aqui mesmo. Exceeds, só para completar, Bagusca e o Migaranhão. O Migaranhão invoca um bicho do deck, infelizmente ele impede bichos não de fogo ativarem efeitos. Eu já meio que me esqueci dessa jogada e acabei me complicando um pouco, mas com o tempo você se acostuma. É um bicho bom porque ele tem um efeito de bounce, se eu não me engano. E o Bagusca é uma interação boa para qualquer deck que não seja focado de certa forma tanto em Link. Acaba que se você está indo primeiro, consegue fazer o Bagusca, o turno 2 do seu adversário vai ser muito mais complicado. Porque qualquer bicho que ele vier da normal ou special vai passar para defesa e vai ficar com os efeitos negados. E isso é de certa forma um pouco mais difícil de jogar em volta. Partindo agora para o side é o seguinte: infelizmente eu não tenho muito costume de jogar torneios por conta que eu moro longe e tudo. E eu nunca precisei fazer um side tão aprimorado, mas se algum dia eu for participar, o que eu tenho é isso aqui. Eu acho que vale a pena mostrar, certo? Eu utilizo aqui 2 Kaiju para remover alguma cor do campo. Eu utilizo a segunda cópia do Hit Leo. Por quê? Por conta do efeito secundário dele de se auto-invocar. Quando você faz ele em cima de outro, certo? Que ele é capaz de zerar um ataque, ou seja, ele pode acabar ajudando a ganhar os combates. Mais uma cópia da determinação. Se eu sentir que eu estou precisando de mais bicho na mesa, ela é uma carta boa, ela é uma carta que pode ajudar. Twin Twister, você pode preferir colocar Cosmic. Eu tenho aqui as cópias de Cosmic na minha latinha, mas é porque eu não troquei ainda, mas meio que tanto faz. Eu prefiro deixar a Twin Twister aqui. Eu utilizo de forma estranha e duvidosa 3 Royal Decree. Ela apenas está aqui, ela raramente vai ser utilizada mesmo. Resumindo, eu paguei e eu quero usar, então eu deixo ela pelo menos no side. Foca. Pronto. Eu utilizo aqui 3-Dimensional Barrier. Pode acabar ajudando contra algum deck, eventualmente, não necessariamente contra os top tiers do formato. Mas se alguma coisa vier a me surpreender, eu tenho de certa forma um pouco de preparo, um pouco. Mas tá aqui. E para fechar o trio, o meu side no caso, eu tenho um Lost Wind,
Eu sei que quando você vê esses dois trios aqui, não faz sentido a Royal Decree. Mas como eu disse, a Royal Decree ela só tá aqui porque eu paguei e eu quero usar. Mas ela sem dúvida não é uma opção viável para o jogo atualmente. Você consegue facilmente trocar todo esse side aqui por cartas melhores. Mas é o que eu consigo. É o que eu consegui arrumar para esse deck. Né? E enfim, é basicamente isso. Eu peço desculpas mais uma vez por ter ficado parado. Eu vou tentar voltar a postar vídeos normalmente. Não com uma frequência grande, porque eu não tenho muito conteúdo para fazer. Mas de vez em quando eu vou tentar postar alguma coisa que eu achar interessante. E é isso. Obrigado por assistir.